Ribeirão Preto Online nas eleições 2014. Conversamos com o deputado Duarte Nogueira, candidato à reeleição a deputado federal em São Paulo pelo PSDB. Continuamos agora no segundo bloco, ainda falando sobre a democracia brasileira. É uma realidade que poucos eleitores se lembram em quem votaram, menos ainda do que os candidatos fizeram nas suas legislaturas. Eu gostaria de ouvir do candidato Duarte, na esfera federal principalmente, por que é tão difícil para o Congresso propor as mudanças estruturais, por exemplo, na reforma eleitoral, e atender essas demandas da sociedade brasileira. Quem está nos vendo agora pelo site Ribeirão Online, tem um pouco mais de vivência, se lembra que no período da ditadura nós tínhamos apenas dois partidos, Arena e MDB. Com a redemocratização, os partidos puderam se reorganizar e se organizar em outros núcleos de natureza ideológica, com ações programáticas mais identificados com determinadas linhas de pensamento e doutrinas, e você passou a ter os partidos liberais, o Partido Conservador, o Partido Republicano, o Partido Socialista, o Partido Comunista e assim por diante, mais organizados. Alguns com tendência de governo, outras de natureza oposicionista. De lá para cá, os primeiros 5 partidos se organizaram, só que o sistema partidário brasileiro, ele deu margem para uma multiplicação de partidos que hoje se encontram na ordem de 32 partidos funcionando no Brasil. E mais outros 3 em vias de ter as assinaturas necessárias para a sua fundação e 26 outros sendo trabalhados. Portanto, mais de 60 partidos potencialmente podendo estar funcionando no Brasil. Isso é uma maluquice. Então, nós precisamos restringir, sem privar que a sociedade possa estar ali representado em linhas ideológicas mais bem definidas, pensamentos políticos mais consistentes, para que a gente possa ter uma identidade por parte da sociedade mais correta e não tão multiplicada, tão fatiada como tem hoje. E por que a reforma política é tão difícil de ser feita? Porque no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, você tem 23 partidos organizados. No Senado, você tem quase 20 partidos ali representados. Cada partido tem uma característica diferente para a eleição dos seus representantes. E isso faz com que haja uma enorme dificuldade de você construir uma maioria para fazer as ações que demandem mudanças na Constituição ou através de leis complementares para colocar em prática uma reforma política que, sem prejudicar a democracia, a liberdade de pensamento e a liberdade de organização partidária, nos permita diminuir essa colcha de retalhos para facilitar o diálogo dentro do Congresso, tanto com a sociedade, tanto com a relação entre governo e oposição. Então, nós precisamos avançar nessa questão da reforma política de uma maneira consensual, e acho que esse é um compromisso que tem que ser muito claro, não só com os parlamentares que vão ser eleitos nesta eleição, mas principalmente com quem assumir a presidência da República, porque o sistema presidencialista brasileiro ele é muito forte, e uma orientação que parta por parte do Executivo, com sintonia com a sociedade, junto ao Legislativo, eu acho que nós temos condições de avançar mais, fazendo, na minha opinião, aquilo que dissemos no bloco anterior, voto distrital, melhorando a questão da escolha do suplente de senador, para restringir no Senado representantes que não têm voto e, portanto, não têm a vontade popular, discutindo a questão da reeleição, a cláusula de barreira e todos aqueles assuntos que, na minha opinião, vão aproximar o eleitor do seu representante e, com isso, aprimorar a fiscalização e, ao mesmo tempo, o desempenho dos nossos parlamentares.